Jornalistas de diversos órgãos de comunicação social angolanos e portugueses estão destacados para fazer a cobertura da visita de Estado do presidente angolano João Lourenço a Portugal de 22 a 24 de novembro. A Vivência Express News conversou com alguns deles. Beatriz Jalon é jornalista da editoria de política da TVI desde 2002 e falou para a Vivência Express News sobre a sua visão em relação à visita do estadista angolano. Beatriz, não é? Beatriz Jalon. Beatriz, era sobre isso que eu lhe queria dizer. A visita de Estado de um presidente angolano em Portugal é sempre algo raro. Em 40 anos de relações diplomáticas, e a terceira visita de Estado que o presidente faz. Como é que vocês encaram isso? É de facto um momento raro, uma visita de um presidente angolano a Portugal e, naturalmente, como temos uma relação muito próxima entre os dois países, uma relação histórica e uma relação de, entre aspas, de irmandade, é de facto um momento muito importante para todos os portugueses, mas também toda a comunidade angolana que aqui vive. Nós temos uma comunidade muito grande de angolanos em Portugal e é de facto importante não só para o nível pessoal e das relações entre os dois povos, mas também a nível económico e financeiro, é de facto de extrema importância à vida do próprio Presidente. A grande expectativa daquilo que tem visto a nível dos investidores portugueses, o Presidente pediu investidores, professores, médicos. Claro que neste momento o que está em cima da mesa, a dívida a empresas portuguesas, é um tema muito específico nesta altura, em que as empresas querem ver essa situação resolvida, até também para que o investimento em Portugal e também nas empresas tenha um ponto final e também que haja de facto essa abertura para depois, ou seja, que esse problema esteja solucionado. É mais fácil que haja confiança também nas empresas e também a nível financeiro. De qualquer forma, também o facto do repatriamento de capitais e também da identificação de fortunas em Portugal é um dos pontos que também marca esta viagem e que também deverá ficar resolvido, espero eu, pelas entidades dos dois países. Uma última questão. Estes encontros entre políticos e encontros diplomáticos promovem também outros encontros entre jornalistas. Como é que vocês olham para a comunicação social em Angola? Nós não temos, a comunicação social em Angola tem vindo a crescer bastante, no sentido positivo. Acho que com os anos os jornalistas angolanos têm vindo a vivenciar coisas que não tinham vivenciado há uns tempos atrás e têm ganhado muito com a experiência. Por isso acho que agora que vocês todos estão cá, são todos muito bem-vindos e acho que pode haver aqui uma inter-relação de culturas e também podemos trocar experiências entre nós e vocês, e o que isso é obviamente que é uma grande mais-valia para ambas as comunicações sociais dos dois países. Isidro Sayanga, jornalista da televisão pública de Angola e que tem acompanhado esta visita de Estado do presidente João Lourenço a Portugal, falou também do impacto da mesma junto das instituições e da sociedade portuguesa. Bem, a minha expectativa enquanto enviado especial é a expectativa que do nosso público, aqueles que têm a TPA como preferência no acompanhamento daquilo que não só representa o serviço público, mas também tudo em termos mesmo de notícia, atualidade, etc. E desse ponto de vista, creio que os nossos telespectadores quererão saber em pormenor como é que decorreu aqui a visita, que assuntos é que foram abordados, de que forma é que o presidente João Lourenço foi recebido. Não se esqueça que nos últimos 10 anos, creio que o presidente de Angola não visitou Portugal e desse ponto de vista, apesar de os políticos dizerem que as relações são excelentes e desse ponto de vista também trabalha-se para que a dimensão económica corresponda à excelência da dimensão das relações políticas diplomáticas, o público da TPA, os angolanos, esperam cada vez mais ver reforçados os laços da amizade, não só no diálogo entre os governos, mas também nas relações entre os povos, até porque existem especificidades culturais comuns, resultantes de um passado comum. Portanto, tudo aquilo que diz respeito a Portugal, os angolanos acompanham com muito interesse, como também julgo que tudo aquilo que diz respeito aos angolanos, os portugueses acompanham também com interesse. E não se esqueça que a televisão pública de Angola tem um canal internacional só para espelhar aquilo que é informação importante e de utilidade pública do que acontece em Angola, do que acontece com os dirigentes angolanos e do que acontece com a população angolana. Isidro, esta visita também tem alguns atos, apesar de simbólicos, mas bastante representativos por parte de Portugal, que é o discurso solene que o Presidente fará na Assembleia da República Portuguesa e depois as atividades em que vai receber as chaves da cidade de Lisboa e do Porto.
A percepção que eu tenho é que as autoridades portuguesas e o povo português no geral está a valorizar muito a presença do Presidente da República, João Lourenço, nesta visita de Estado. Só assim é que se justifica que as instituições portuguesas estejam abertas para receber o Presidente da República, sobretudo porque quando lhe é permitido discursar na Assembleia da República Portuguesa, creio que há vontade para que ele, de sua justiça, diga e fala das reformas que está a encetar em Angola, e são reformas que aqui em Portugal estão a ser acompanhadas com muito interesse. Por outro lado, também, ele vai à Câmara Municipal de Lisboa, é um ato também simbólico, e do meu ponto de vista isto demonstra, digamos assim, um sentimento de amizade que já é secular, mas que volta e meia, por vezes, é assombrado por aquilo que os políticos um dia já chamaram as questões irritantes. E tendo sido ultrapassados esses irritantes, hoje o ambiente político-diplomático, pelo menos, é diferente. O ambiente económico e de negócios tem a perspectiva de redinamização. Eu, pessoalmente, tive a possibilidade de entrevistar o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente de Portugal. E se me perguntar, o que lhe vou dizer é que eu senti profundamente das palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa uma amizade profunda para com Angola e para com os angolanos. Carlos Gonçalves é radialista e integrante do painel do programa Conversas com Vagar da MFM. Falou também das suas expectativas em torno da visita de João Lourenço a Portugal. Carlos, é curiosa a dinâmica do tempo e das relações. Há um ano, a palavra que estava em cima da mesa era o irritante e questões judiciais. Hoje parece que para a imprensa é a questão da dívida das empresas do Estado angolano para com as empresas portuguesas. Parece que tem sido a questão colocada, pelo menos aqui, da comunicação social e da sociedade portuguesa. Sim, é que gera mais expectativa, embora eu pense que essa visita do Presidente representa, pelos atos simbólicos que estão agendados, uma mudança de paradigma, representa uma vontade dos políticos estarem ao nível dos povos nas relações, porque a nossa relação entre Angola e Portugal fora da política é muito mais avançada que a relação entre os políticos. Portanto, entre o povo raramente há questões irritantes e entre os políticos é frequente. E eu penso que agora fica aqui dado uma marcação para um tempo novo, para uma relação diferente, mais próxima, mais olhos nos olhos, mais de respeito pela soberania. E isso pode ajudar a aproximar os políticos daquilo que são verdadeiramente as relações entre Angola e Portugal, que são as relações feitas pelas pessoas. Pelas pessoas. E, acima de tudo, esses atos. Já também o Presidente João Lourenço diz que quer investidores e desta vez não quer comerciantes, e fez também um apelo, pediu aqui professores, médicos e tantos outros, e este encontro com a comunidade, com os empresários no Porto, tem gerado muita expectativa daquilo que poderá vir. Será que vai conseguir atrair o investimento desejado para o país? Sim, e compreende-se que é uma alteração de paradigma também. Esta coisa de Angola querer investidores em detrimento de comerciantes, curiosamente é um problema de Angola, porque durante algum tempo nós é que não nos sentíamos à altura de competir no mercado financeiro ao nível do investimento. E as necessidades que nós tínhamos, basicamente alimentares, porque tínhamos perdido a nossa indústria, impuseram uma relação comercial mais nesse sentido. Agora, penso que estão reunidas as condições, temos também uma classe de angolanos que investem inclusive fora de Angola, portanto já há aqui um sentido de relacionamento mais direto, mais honesto e eventualmente win-win, de interesse ganhador para Angola e Portugal. O jornalista Gabriel Veloso, do Grupo Rádio Nacional de Angola, tem estado já a fazer um trabalho de entrevistas com políticos portugueses e também junto das comunidades angolanas em Portugal. Falou com a Vivência Press News sobre a sua experiência. Primeiro, é uma visita encarada com muita expectativa. A Rádio Nacional de Angola já está aqui há alguns dias. Tivemos o privilégio de entrevistar o líder da bancada parlamentar do PSD e do PS, que falaram com enorme alegria desta visita do Presidente João Lourenço aqui a Portugal. Uma visita de um estadista angolano ou de um Presidente da República de Angola que não se registra já há 10 anos.
E a nível da Rádio Nacional de Angola temos muitos conteúdos que estamos a partilhar com os nossos fiéis ouvintes, desde os depoimentos dos líderes das bancadas parlamentares do PS e do PSD, bem como a entrevista exclusiva com o presidente do Parlamento Português, Ferro Rodrigues, que falou com enorme alegria desta visita e do convite formulado ao presidente João Lourenço para discursar na Assembleia da República. Os momentos marcantes da visita, esse discurso solene. É verdade, a Assembleia da República, perante os parlamentares portugueses. Também passamos por algumas comunidades onde vivem angolanos, como o bairro, a Quinta do Mocho e também o bairro da Jamaica. São angolanos que vivem nestas duas regiões de Lisboa com algumas dificuldades. Apesar destas dificuldades, encaram a visita do Presidente João Lourenço com muita expectativa de que podem surgir oportunidades de voltarem a Angola e darem continuidade às suas vidas. Este trabalho é interessante, além da questão política e diplomática, mas o trabalho de uma comunidade angolana cá em Portugal que é das mais representativas. E esta aposta da Rádio Nacional em ouvir os angolanos que vivem cá para perceberem um bocado mais. E como é que eles encaram esta visita do Presidente João Lourenço e, acima de tudo, volto a colocar a questão de outra forma, a nova governação em Angola, um novo momento político em Angola? Bem, fiquei surpreendido que os angolanos da Quinta do Mocho e do bairro da Jamaica têm muitas informações de Angola. E eles encaram a visita do João Lourenço, o Presidente João Lourenço aqui a Portugal com um sentimento de que vão receber o pai. E é bom que os angolanos que eu entrevistei, eles aguardam que alguns problemas que vivem nestas duas comunidades, a Quinta do Mocho e da Jamaica, sejam resolvidos com a presença do Presidente João Lourenço. Por exemplo, a situação da documentação, a situação dos angolanos que estão em conflito com a lei aqui em Portugal, têm recebido algum apoio do consulado, quer da embaixada, mas querem resolvidos os problemas, como a situação do emprego, por exemplo. Alguns acham que o regresso a Angola poderá dar uma outra dinâmica nas suas vidas. Há um slogan que a Rádio Nacional tem, unindo o país, mas daquilo que eu vi, parece que a comunidade aqui ouve muito a Rádio Nacional de Angola, principalmente os serviços noticiosos. Então fica esta ideia de que a Rádio Nacional une o país, unindo não só os angolanos que estão dentro do espaço geográfico angolano, mas os angolanos que estão no mundo, a diáspora angolana. É verdade, as ondas artesianas da Rádio Nacional de Angola chegam no globo todo e aqui em Portugal os ouvintes são assíduos, acompanham com muita expectativa os noticiários da Rádio Nacional de Angola. Pude analisar isso durante as entrevistas que eu fiz. Tive um feedback positivo do pessoal que acompanhou a reportagem, mesmo também da entrevista com os líderes das bancadas parlamentares do PS e do PSD. Foi muito bem acompanhado aqui em Portugal. É sinal que a Rádio Nacional de Angola une os angolanos, não só em Angola, mas aqui também em Portugal, como em outros cantos do mundo. O presidente angolano João Lourenço vem a Portugal para normalizar as relações, atrair investidores e diversificar a economia. A última vez que um presidente angolano visitou Portugal foi há quase 10 anos. Esta é a terceira visita de Estado de um presidente angolano a Portugal. A primeira foi quando José Eduardo Santos veio visitar Portugal em 1987. Depois, em março de 2009, José Eduardo Santos fez então a visita. E esta visita, por isso, é encarada com muita expectativa e também de forma muito pragmática, porque é muito raro um presidente angolano efetuar uma visita de Estado a Portugal. As imagens são de Romão Alves, Armindo Laureano, Hotel Ritz, Lisboa.